alunos dos 8º anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam em casa, se cuidando, tá bom? Aqui é o professor Lúcio e nós vamos aí para mais uma videoaula de história, tá certo? Dando continuidade ao processo de independência da América Espanhola, tá certo, pessoal? No vídeo anterior, a gente viu, né, o processo de independência do Haiti, tá certo? Sendo a segunda colônia a realizar a sua independência e a primeira colônia a pôr fim definitivamente à escravidão negra, certo, pessoal? E hoje, nesse vídeo aqui, nesse segundo vídeo, nós vamos falar primeiro da revolta de Tupac Amaru, tá bom? Como é que ela ocorreu, e depois falar um pouquinho da formação aí da população e da etnia da América Espanhola. Sempre lembrando que aqui a gente vai tentar sempre ser o mais resumido possível, para não fazer um vídeo muito longo e cansativo para vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos para essa revolta aí de Tupac Amaru, tá bom? Veja, antes de a gente começar a falar da revolta, vamos só entender como que estava funcionando, né, essas colônias espanholas, até porque as colônias espanholas, elas não eram uma, mas elas eram algumas, né, que estavam divididas ali em vice-reinos, né, vice-reino de Nova Espanha, vice-reino de Granada e vice-reino do Peru, né, e tem outros também, tá? Nós vamos dar ênfase aqui ao vice-reino do Peru, porque é no vice-reino do Peru que vai acontecer a revolta de Tupac Amaru. E como é que estava estabelecido, né, esse vice-reino? Então veja, olha o que você tinha no finalzinho do século XVIII. Então você tinha um chefe, né, indígena, que a gente vai chamar ele de curaca, né? Esse curaca, ele é um descendente de uma nobreza inca, né? Os incas foram derrotados pelos espanhóis no processo de colonização, tá bom? Esse nobre inca, ele vai até a Espanha, então ele vai meio que ser educado, né? Vai frequentar a Universidade de São Marcos, uma das mais antigas universidades espanholas, tá bom? Após ele passar um período nessa Universidade de São Marcos, meio que aculturando, meio que aprendendo a cultura espanhola, ele volta, tá certo? Para esse vice-reino do Peru, e aí ele vai controlar alguns povoados. Esses povoados nós vamos chamá-los de pueblos, tá certo? Entre esse curaca que controla esses pueblos ou esses povoados, a coroa espanhola, ela vai fazer o quê? Ela vai cobrar alguns tributos. E um dos tributos que ela cobra vai ser na forma de trabalho, tá certo? Então, o que o curaca tem a obrigação de fazer? Uma das obrigações: organizar grupos dentro dos pueblos, dentro dos povoados, para que esses trabalhadores possam ir trabalhar nas terras da coroa, né? Ou de um nobre da coroa, que pode ser as minas de prata ou até mesmo alguma fazenda, tá bom? Alguma plantação. Veja, então é isso que está desenhado aí nesse vice-reino do Peru. O que acontece, e essa forma de trabalho organizado, né, onde o curaca organiza lá grupos para trabalhar, será chamado de mita, né, as mitas. O que vai acontecer no governo de Carlos III? O governo de Carlos III vai de 1759 a 1788, tá certo, pessoal? E aí, o governo de Carlos III vai aumentar esses tributos, né? E um dos aumentos que ele vai fazer é a distância que a mita tem que ser realizada, ou seja, que esses trabalhadores têm que se deslocar, né? E também o tempo, tá bom? Com isso, os curacas vão questionar e vão estar meio que observando que o seu prestígio, o seu controle está tendo uma diminuição. E, ao mesmo tempo, a opressão entre os trabalhadores dessa mita, né, desses pueblos, também está aumentando. Então, esses curacas, em especial um, que vai ter o nome de São João Gabriel, né, ele vai questionar. Então, ele vai meio que argumentar, ele vai mandar uma carta e tal, argumentando aí que não deveria aumentar a distância e até mesmo o tempo e tal. Ele não vai ser ouvido, tá certo? Ele não vai ser ouvido, e ele vai usar um dos argumentos que é bem interessante nós pensarmos, é que
boa parte desses trabalhadores indígenas, eles estão morrendo. Morrendo por quê? Pelas longas distâncias, que acabam contraindo doenças, tá certo? E também vão estar, de certa forma, aí a ausência prolongada dos povoados, né, que eles vão deixar as suas famílias, tá bom? Não vai ser ouvido, né? O Carlos III meio que ignora. E aí, esse curaca, João Gabriel, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma revolta, tá certo? Ele vai meio que se revoltar, tá bom, pessoal? Essa revolta, ela tem idas e vindas. Ora, o curaca, se o João Gabriel ganha, ora perde. Só que, em determinado momento, o rei Carlos III manda, né, tropas. Parte dessas tropas, que a gente vai chamar de tropas realistas, em vez de combater o curaca João Gabriel, vão se aliar a João Gabriel, esse curaca, tá certo? E aí ganho batalha aqui, perco batalha ali. No final dessa revolta, o que nós temos? As tropas do rei acabam vencendo. O curaca, né, João Gabriel, ele vai ser preso e executado, né, em praça pública, né, na cidade de Cusco, a antiga capital do Império Inca, tá certo? Só que, mesmo essa revolta sendo vencida pela coroa espanhola, ela demonstra o medo, porque veja, essa revolta ela conseguiu agregar grupos sociais que até então não se uniam, vamos dizer assim. Então você teve a união de curacas, no caso os líderes, junto com os indígenas, junto com alguns mestiços, junto com alguns escravos negros, né? E eles se juntaram contra. Então você vê a massa populacional, e essa massa populacional, ela, com essa revolta de Tupac Amaru, ela acabou criando, ela foi sufocada, ela foi vencida, mas ela criou o quê? O medo do levante da maioria, né, desses indígenas que continuou atemorizando, continuou pondo medo a essas elites da América Espanhola. Então veja, essa revolta de Tupac Amaru só mostra a crise que está meio que se estabelecendo no sistema colonial espanhol. Da mesma forma que as revoltas, a conjuração de Tiradentes, a conjuração baiana também mostram a crise que esse sistema colonial, ou que o pacto colonial está sofrendo agora, no finalzinho do século XVIII para o começo do XIX. Tá bom, pessoal? E agora nós vamos falar de como estava essa população na América Espanhola, tá bom? A população da América Espanhola, pessoal, ela estava mais ou menos aproximadamente formada com 18 milhões de habitantes, né? Logo que você leu o texto lá, você viu que essa colônia espanhola se dividia em várias colônias, né? Porque eram alguns vice-reinados, tá bom? Né? E esses vice-reinados muitas vezes não se conversavam por causa da distância, por causa do clima, geografia, relevo, tudo isso que atrapalhava nas comunicações. Isso é importante você ter noção, ter conhecimento. E eu vou colocar uma tabelinha aqui, e como é que estava mais ou menos estabelecida essa população de 18 milhões da colônia espanhola. Então você tinha lá 8 milhões de indígenas, né? Você tinha 5 milhões de mestiços, tá bom? 4 milhões de homens brancos, tá bom? E 1 milhão de negros, né? Esses negros, uma grande maioria escravos, tá bom? Uma grande maioria escravos. Né? O que importa para nós, né, como que vai na frente, vai mostrar qual foi o processo de dependência mesmo dessa América, vai ser a disputa entre os crioulos e os chapetones, né? A palavra crioulo aqui dá a ideia de mistura, né? Quando a gente fala no Brasil crioulo, a gente está falando meio do negro que se misturou com os brancos. E aqui não, pessoal. A ideia de crioulo aqui são tanto os crioulos como os chapetones são homens brancos, tá bom? A diferença é que os crioulos foram aqueles que nasceram aqui na América Espanhola, né? E não terão acesso
aos altos postos de comando, e isso vai incomodar eles muito, tá bom? E os chapetones são aqueles que nasceram na Espanha e acabaram vindo para a América Espanhola para assumir os altos postos de comando. Óbvio, esses dois grupos aí vão meio que ter as suas divergências, vão meio que ter os seus atritos, tá bom, pessoal? Na próxima videoaula nós vamos falar do Império Espanhol em crise, né? Quais foram os fatores que levaram a essa crise aí, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.